Na paz do Senhor, podeis assentar, queridos, todo mundo. Você que está com criança ou com bebê, nós temos aqui o berçário, não tem a professora, não tem a tarefa, não vai ter as atividades que normalmente temos, mas se sua criança ou seu bebê precisar dormir, ao invés de ficar aí no seu colo, ao seu lado, aqui temos os berços, temos os colchõezinhos, o ar-condicionado já está ligado para as crianças, tá bom? Você que é pai ou que é mãe, poder colocar a sua criança aqui. Rita Marques, ela é formada em missiologia pelo Seminário Betânia, aqui na cidade de Petrolina, e foi convidada por esta igreja para liderar o departamento infantil, já que ela tem um ministério com crianças. E nós tínhamos programado para este ano, em março, ela assumir o ministério infantil desta igreja com os projetos que tem. Nós temos a escola bíblica aos sábados com os adolescentes, onde os adolescentes chegam aqui, tem a escola bíblica, depois a gente joga vôlei, depois a gente brinca aqui de xadrez, joga de, como é que chama aquele de jogar a bola, baliô, a gente brinca aqui aos sábados, e Rita foi convidada para assumir todo o ministério infantil, não é? Desta igreja, mas os nossos planos, como o plano de boa parte do mundo, não puderam ser cumpridos. Nós só retornaremos os trabalhos com as crianças quando as escolas, as municipais e as particulares, retornarem também às aulas com as crianças. Aí nós iremos retornar o ministério com as crianças e com os adolescentes. Então, Rita trará a mensagem nesta noite, a missionária Rita trará a mensagem nesta noite, que possamos abrir os nossos corações para a santa palavra do Senhor. Amém? Deixa eu respirar. Boa noite, graça e paz a todos. Amém? A todos que estão nas suas casas, nos ouvindo, graça e paz do Senhor. Que seja um momento de edificação para todos nós. Eu gostaria que a igreja abrisse a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, 5, capítulo 5, versículo 1. E também, já pode separar, Mateus 6, versículo 19. Amém? O Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e com se assentasse, aproximaram-se os discípulos. Vamos para o Mateus 6, 19. A ideia de ler esse versículo é só para a gente saber com quem Jesus estava falando. A gente já vê logo que é com a multidão e os discípulos. Ele viu, foi lá no Sermão do Monte, subiu ao monte, enfim. Mateus 6, 19. Diz assim: os tesouros no céu. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. São os olhos, 22, são os olhos a lâmpada do corpo, e os teus olhos, se os teus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas.
Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a dois senhores. 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram tais coisas. Pois o Pai Celeste sabe que das necessidades de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu mal. A gente pode ler o 24? Todos, se puderem me ajudar, cada um na sua versão. Vamos lá? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Amém? Mateus é um evangelho que foi escrito por Mateus, que é um dos discípulos de Jesus, que quando ele chegou até Mateus, segue-me, ele foi lá e seguiu, deixou tudo. Mateus era um cobrador de impostos, e muitos autores da época acreditam que foi realmente Mateus o escritor. Então, Mateus era um judeu, e esse evangelho que ele escreveu foi primeiro intencionado aos judeus recém-convertidos. Então, a ideia era mostrar o que as profecias estavam falando sobre aquele Messias que havia chegado. E aí, Mateus, sendo judeu, eu achei isso interessante quando estava lendo no comentário, porque ele era judeu, estava escrevendo para judeus, ele era um cobrador de impostos, e aí ele estava experimentando a graça de Jesus e escrevendo aquilo que ele estava experimentando para aquele povo, o povo judeu. E quando eu pensei em trazer esse versículo, primeiro que quando eu li esse versículo há muito tempo, eu li só o 6:24, que a gente tem mania de isolar os versículos, aí eu li, e Deus falou comigo. Só que o que está por trás disso é muito mais além, que é o 24, ninguém pode servir a dois senhores. Está muito mais além do que eu podia imaginar. E lá na frente a gente vai entender o que é buscar a Deus em primeiro lugar, e tudo isso a gente vai ver. Mas eu achei interessante porque o assunto que a gente vai falar. O povo judeu, ele se mostrava avarento. Quando eu fui ver sobre o pessoal judeu, na época, mostrava-se avarento e muito preocupado com os bens materiais, e além de querer ser bem visto pelas pessoas, com suas roupas, com
com as suas farturas. Então, o desejo deles era guardar e acumular para si coisas materiais. Porém, isso não estava agradando a Jesus. Não estava. E aí, quando eu pensei, o povo avarento que estava querendo se mostrar, eu lembrei muito dos nossos dias a questão do status. A gente, não sei se vocês percebem, mas eu percebo. E até já caí também nessa questão do status, das redes sociais. Que muitas vezes a gente vê alguém que coloca coisas demais e no final ela nem é aquilo que ela colocou. Aí eu pensei logo, povo avarento que quer se mostrar, eita, povo judeu, povo dessa época também. Então, Jesus viu a preocupação do povo judeu e Jesus subiu ao monte. Jesus subiu ao monte, e se a gente vê aqui, quando a gente iniciou no capítulo 5, aí vai falar das bem-aventuranças que todo mundo sabe, né, muito felizes. E Jesus começa falando de vários assuntos para aquele povo, de vários assuntos para instruir aquele povo. Então, Jesus tomou uma posição própria de um mestre judaico, queria falar um discurso àquele povo, àquela multidão. E, nesse caso, o autor fala, alguns autores dizem que aqueles que estavam começando a seguir é que estavam ouvindo. Aí eu lembrei também que nas igrejas sempre tem um pedestal, tem um altar assim para alguém estar falando e aquele povo ouvir. E eu imagino, Jesus subiu ao monte e um monte de gente lá ouvindo os ensinamentos dele. Só que os que estavam mais próximos eram seus discípulos. E naquele período tinha a multidão veio de todos os lugares ouvir Jesus, mas tinha alguém mais próximo. Com certeza, os que estavam mais próximos eram aqueles que estavam começando a entender a palavra. Queria saber mais, queria ouvir mais. E é interessante que Jesus no monte, a gente pode também lembrar de Moisés, quando subiu o monte. O que ele foi fazer lá? Ele subiu ao monte e falou de leis, falou de coisas, de ensinamento para aquele povo. Um povo que tinha acabado de sair do Egito e precisava tirar a mente de escravo, precisava tirar as vestes de escravo, precisava tirar aquele comportamento que escravo tinha. Porque é diferente um escravo quando fala, um escravo quando anda, e a posição daquele escravo liberto. Até o semblante muda. Então, Moisés estava... Lembrando de Moisés no monte, ele estava estabelecendo as leis que foram escritas por Deus ali e mostrando aquele povo ensinando. Jesus aqui também faz um papel importante, como um líder, como alguém mostrando novas leis, mostrando que a graça havia chegado ali e ensinando aquele povo. Então, ele estava apresentando de uma forma que as pessoas entendessem, os judeus entendessem, a multidão entendesse qual era o princípio do caráter de Deus. O que ele estava falando? Qual era? E ali ele estava com autoridade. Jesus passou a ensiná-los, mostrando a moral que existe no caráter de Deus. Então, as bem-aventuranças são promessas aos discípulos fiéis do reino de Deus. E também teve um papel de despertar nos discípulos e se apegarem mais ao que Deus tinha para ensinar, Jesus tinha para ensinar. No versículo 24, Jesus, no versículo 19, a partir do 19, Jesus começa a falar de alguns assuntos. Se a gente perceber, o Sermão do Monte vai destrinchar vários assuntos, vários ensinamentos, e aí tem várias sentenças. E aqui no 19, 6:19, começa uma nova sentença, onde Jesus está falando de dois reinos. Onde ele fala... Espera aí. Onde ele fala do reino terreno e do reino celeste. Então, o que ele mostra aqui é um contraste entre esses dois reinos. Eu queria trazer hoje, nessa noite, o tema, para a gente pensar um pouco, que
é impossível servir a dois senhores. Aí, se a gente pensar nisso, sim, é impossível servir a dois senhores, mas por que é impossível servir a dois senhores? Você consegue pensar nisso? Dá para servir a dois senhores quando um chama daqui, irrita daqui, chama de lá? Dá para ir? É impossível servir a dois senhores. Mas por quê? Obrigada. Porque cada senhor tem a sua própria característica. Cada senhor tem a sua própria. No texto, Jesus explica sobre 2 tipos de reino, que são o terreno e o reino celeste. E cada um existe um senhor. A gente já sabe o que esse texto vai falar, mas Deus falou muito forte. Cada senhor desse, eles têm um pensamento distinto e diferencia entre si. Então, esses 2 reinos sempre vai haver um contraste. O primeiro reino falado é o que ele diz? É o reino terreno, onde o quê? A traça, ela vai corroer, o ferrugem vai corroer e até os ladrões vão poder roubar as coisas desse reino, certo? E, além disso, esse reino pode gerar ansiedade e avareza. Mas eu penso que, antes da ansiedade, eu acho que esse reino gera avareza. Por quê? A avareza é aquilo que faz a gente querer mais. Então, o querer mais gera ansiedade em nós. E aí, a avareza tem um apego excessivo ao dinheiro, às riquezas, e uma dificuldade e medo de perder o que possui e o que ainda nem tem. E o que ainda nem tem, a pessoa já fica agoniada. Então, afinal, quanto mais se tem, mais a pessoa quer, diante do que esse reino pode gerar. Então, o indivíduo fica agoniado, e este reino, o senhor dele, porque assim, todo reino tem um senhor, concordam? Concordam? Amém? Todo reino tem um senhor. Então, o senhor desse reino chama-se Mamon, que significa riqueza, certo? Conseguiram entender? Nesse reino, as coisas corroem, as coisas são destruídas, o ladrão pode roubar, e o reino dele é Mamon. E o rei dele é Mamon. Só que Jesus também, ele vai falando de outro, como ele falou do primeiro, agora ele vai falar do segundo reino, que é o reino celeste. Nesse reino tem um Deus, um Senhor, que todo mundo conhece e pode dizer, amém. Por quê? Porque esse Deus, ele é onipresente, ele é onipotente. Esse Deus é o nosso Deus que nós conhecemos. Esse reino, ele é o Senhor. Ele é o Deus do universo. Então, o que a gente vê aqui nesse reino? Que a traça, ela não corrói, o ferrugem não corrói, os ladrões não vão poder roubar, os tesouros acumulados, eles não vão poder roubar, e os tesouros que são armazenados são aliança com Deus. Olha que lindo. A diferença, você consegue entender a diferença desses 2 reinos? Onde existe um Deus que gera ansiedade e avareza. Mas existe outro Deus que vem e traz a paz, traz o descanso às pessoas. E esse Deus é um Deus de fidelidade, um Deus que não mente, um Deus que não manipula ninguém. Esses 2 reinos que Jesus fala para os judeus, um povo que estava começando a seguir a Jesus e aparentemente estavam vivendo numa superficialidade e precisava entender que reino é esse. Que reino é esse de Deus? E aí Jesus instrui. Então, provavelmente, o coração daquele povo estava sendo cheio de coisas terrenas. Então, diante disso, queria que você voltasse a ler o 19, versículo 19, comigo. Não acumuleis. Diante disso, o Senhor começou a instruir ao povo. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e o ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. No 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer,
ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? No 31 diz: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vamos nos vestir? Então, Jesus começa a instruir esse povo, que prestasse atenção aos danos que isso pode causar. Você percebe que é um coração inquieto. Então, aonde está o tesouro, aí também estará o seu coração. Aonde ia em 1 João 2, 15 a 16, diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas é do mundo. E nós estamos falando de dois reinos. Por que é impossível servir a dois senhores? Porque podemos amar mais um Senhor e aborrecer o outro. E eu pensei, quando eu vi, por que eu posso amar mais um Senhor e aborrecer o outro? Eu lembrei da clínica onde eu estou trabalhando. Estou trabalhando como auxiliar de dentista. Aí eu auxilio 4 dentistas. E às vezes vem mais um, dia de sexta, e aí 5 dentistas. E é Rita para cá, Rita para lá, Rita, isso aqui, isso acolá, o tempo todo. E aí tem um que é chorão, um dentista, eu falo que ele é o chorão. Porque ele disse que eu sirvo mais alguns do que a ele. Aí o senhor não vê o que eu faço, né? Aí eu percebi que diante dessa correria toda, eu não posso, aqui já está explicando, eu vou amar sempre mais um, eu vou sempre agradar mais um e vou aborrecer o outro. Então, é impossível servir, porque não tem como a gente, além de ficar doido, porque tem dias que eu fico, oh, meu Deus do céu, eu não vou dar conta disso, não dá. Então, não tem possibilidades de agir, de amar os dois ao mesmo tempo e agir em favor dos dois. Não tem como. Alguém tem que ter exclusividade e prioridade. Algum senhor vai ter mais alguma coisa, outro vai ter menos, porque a gente vai lembrar mais de um e vai esquecer do outro. Então, o amor que Jesus está dizendo aqui, quando ele fala, não pode porque você vai amar mais um. Esse amor é um amor ágape, é um amor incondicional ao seu Senhor. É um amor que se doa, que se entrega. Então, não tem possibilidade de haver um outro Senhor. Existe aí uma dificuldade entre amar os dois. E, com certeza, vai aborrecer, vai causar desgosto, vai causar irritação e frustração e raiva. Então, não dá para agradar. Então, alguém vai ficar de lado, como o doutor que eu falo, o senhor chorando. Alguém vai ficar de lado. E, consequentemente, o servo também não vai ficar feliz, porque vai ficar frustrado, porque não consegue dar conta de tudo. Não tem como conseguir essa proeza. Então, eu entendo que o desejo de Jesus era que as pessoas que estavam ouvindo ficassem equilibrados, não cochear. Quando eu conheci Jesus, a missionária falava assim, Ritinha, não pode cochear entre 2 pensamentos, não pode cambalear entre 2 pensamentos, tem que ter equilíbrio. Equilíbrio no que Deus está falando para você. Então, esquece os pensamentos do mundo e vive aqui, equilibrada, com os olhos fixos no Pai. E aquela situação estava fazendo com que eles tirassem os olhos do Pai Celeste. Porque ele mesmo fala, olha, você não está percebendo que o Pai sabe das suas necessidades? Você não está notando isso? Por quê? Porque outras coisas estavam tomando conta da sua mente e do seu coração. Onde está o seu tesouro, também estará o seu coração. A confusão de pensamentos, ela sempre vai gerar inquietação. A gente está vendo aqui, não andeis ansiosos, não fiquem inquietos. E também faz com que nós pensemos que não temos um pai. Quando nós estamos ansiosos, a gente não dá conta. Se a gente está ansioso, é por alguma coisa que a gente quer. E a gente está irritado porque não está conseguindo. Isso gera avareza, porque
E assim vai. A gente não enxerga o Pai que vê a nossa necessidade. Não dá para servir a dois senhores, porque a gente vai amar um mais que o outro. Então, por que não dá? Porque esse tipo de serviço ele vai além da reputação e tem a ver com caráter. Isso, quando eu estava escrevendo, eu estava pensando nisso, foi muito forte. Por que não dá para servir a dois senhores? Esse tipo de serviço, ele vai muito além da boa reputação, das boas vestes que nós temos. Ela vai mexer com isso aqui, com o nosso coração, com o caráter, com o ser que nós somos. E reputação é a opinião do público em relação à pessoa. É uma consideração, é créditos que a pessoa tem. Reputação é isso. Já o caráter, ele tem um feitio moral que é mais relacionado com o ser e está ligado com o que somos no anonimato. Lembro de um livro, Quem é você quando ninguém está olhando? Isso é o caráter, é algo que mexe quando a gente está só, com o nosso pensamento, aquilo que está dentro de nós. E caráter, ele, quando ninguém está olhando, os indivíduos que não negociam os princípios, o caráter está aí. Não tá, o serviço está aí, não está ligado com a boa reputação. É mais algo pessoal. E muitas vezes confundimos o caráter com a boa reputação. Pensamos que o caráter é quando somos bem vistos e elogiados pelos outros, mas isso não é verdade, porque podemos ter uma boa reputação sem ter um caráter. Você consegue pegar isso? Nós podemos ter uma boa reputação, podemos ser bem vistos pelas pessoas, mas podemos ter um péssimo caráter. E um caráter que pode não estar agradando ao Senhor, que nós dizemos que servimos, que nós dizemos que somos servos. E que servos somos quando ninguém está olhando? Aquele da boa reputação ou aquele que sua essência foi treinada de acordo com o caráter de Deus? Que servos nós somos quando ninguém está olhando? Este serviço desse Senhor, ele está tanto ligado com o caráter do servo, quanto o caráter do seu Senhor. Isso precisa de uma decisão. Quando eu falo há 1 ano e meio de convertida, o Senhor começou a me confrontar. Por quê? Para quem não conhece, o meu testemunho antes de conhecer a Cristo era de roubar as coisas das pessoas. E um certo dia eu fui pega e todo lugar, a minha cidade, não a minha cidade, mas a rua, as pessoas que me conheciam, começavam a falar, enfim. Tentei me matar e o Senhor me salvou, o Senhor me curou. Mas, depois de 1 ano e meio de convertida, o Senhor me confrontou. Por quê? Como? Quando eu estava, na época, eu pranchava os cabelos, e eu esticava tudo, eu vivia com a prancha dia e noite, e essa prancha era roubada, da época que eu não era cristã. E era um dia de sábado. Sabe quando o Espírito Santo fica agoniando você para você fazer o correto e você não quer fazer e você chora e não dá. E aí o Espírito Santo ficou agoniando o meu coração e eu chorava, não quero. E o que ele falava? Entrega essa prancha aí, porque não é tua. E no outro dia ia ter uma ceia. Às vezes a gente está ceando e a gente não vê a importância do que é aquele momento de cear com o Pai. Aquilo que, quando a Bíblia fala, examine a si mesmo. Eu fiquei pensando, eu vou me examinar e estou com essas coisas aqui. Aí o Espírito Santo foi, joga fora. E aí eu não dormi. Por quê? Porque ali estava ajudando a minha beleza. Estava cuidando da minha parte externa. E aí eu não queria me sentir estranha, não queria, porque quando a gente estica o cabelo, que vive sendo escrava do cabelo, a gente quer continuar com ele achando que está legal, bonito.
Mas aí era algo muito importante aquela prancha para mim. E o Senhor falou, pode jogar fora. E eu fui. O que eu quero trazer com isso? Eu já tinha 1 ano e meio de cristã, de evangelho, e eu guardava aquilo, que era da antiga Rita. E o Senhor me confrontou, por quê? Naquele momento eu já estava com uma boa reputação, eu já estava até no louvor, louvando. Eu já estava, todo mundo me conhecia como aquela que o Senhor fez um milagre, e aquilo estava guardado, aquilo roubado. Eu tinha uma ótima reputação. Porém, o que Deus quis fazer? Ele quis mostrar. Ele quis tratar o meu caráter ali e transformar o caráter de Deus em mim, colocando o caráter dele em mim. E aí veio a parte do confronto. Eu já não precisava mais ter uma boa reputação. Eu precisava do momento de transformação, onde eu dava passos que as pessoas viam, mas o Senhor agora queria uma atitude de mim. E existem esses momentos, pode vir. Existem esses momentos em que Deus ele começa a tratar. Primeiro, ele traz a gente trata com amor, trata com carinho, mas chega um momento que ele diz assim, não pode servir a 2 senhores. Aqui ele diz, no final, na última parte, não podeis servir a 2 senhores. Quando ele fala não podeis servir a 2 senhores, é o momento onde Deus vem e diz, Rita, joga isso fora, porque não te pertence. Não pertence ao meu reino, não pertence às coisas celestiais, pertence ao mundo. Então, mais do que eu queria, não, Senhor. E aí o Senhor começou a tratar outras coisas em mim. Eu precisei, como serva, eu precisei decidir aceitar o tratamento de Deus. Eu precisava ser treinada e assumir o caráter de Deus em mim. Por que eu falo treinada em assumir o caráter de Deus? Porque quando nós não conhecemos Jesus, nós não conhecemos a verdade. E quando aí que a gente conhece a verdade, aí as coisas de Deus têm que preencher o nosso coração. As coisas de Deus têm que preencher a nossa mente. As coisas de Deus têm que preencher toda a nossa vida. Porque esse é o Deus que nós servimos. Como serva, a gente precisa. Como servos de Deus, nós precisamos muitas vezes tomar algumas decisões que vai doer. Mas esse é o momento do tratamento, é o momento do treinamento. Como servos, nós precisamos renunciar a tantas coisas que o Senhor nos fala. E nós também sabemos quando e quem é o Deus que a gente mais serve. Quem bem sabe é nós. Quem bem sabe é a gente, se a gente cocheia, se a gente cambaleia entre os pensamentos terrenos e os pensamentos eternos. Quem bem sabe é nós e Deus. Mas chega um dia que tem que haver a renúncia, tem que haver a beleza do Senhor em você. Tem que haver. Chega um momento que a gente não pode mais andar para os dois lados. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e muitas coisas a gente guarda que precisa ser apenas expostas ao nosso Deus, ao nosso Senhor. E a gente tem medo, a gente tem vergonha. É esse momento, o momento do confronto, o momento que diz, não poder servir a 2 senhores. É o momento de toma uma decisão. Agora. Já está na hora, ou já passou da hora. Deus estava mudando o meu coração de servo do reino terreno, transformando em um coração quebrantado que se entregava a Deus. O Pai, aquele que sabe, aquele que bem nos conhece. É Ele. A vontade de Deus é que nós possamos alcançar laços eternos com Ele, o Rei Celeste. Não o reino terreno, não. O que Deus quer é que nós
nos aliançamos a Ele, somente a Ele. Que nós pensemos, que nós tenhamos a mente de Cristo, que nós possamos tomar decisões que de fato este é o servo, que a gente pode dizer, eu sou servo de Cristo. Eu sei que muitas vezes a gente tem dificuldade em algumas áreas, mas nessas áreas a gente precisa de um ombro amigo, alguém que a gente precise confessar, coisas que a gente não conta para ninguém. Quais coisas você tem acumulado em seu coração? Você consegue... Essas coisas, elas são do reino celeste. Você consegue identificar quais tesouros estão no seu coração? A Bíblia fala, buscai a sabedoria como se procura a prata. Eu fico imaginando, buscar, procurando, como se procura a prata. Buscar a sabedoria. A quem nós estamos buscando? A quem você está buscando? A quem eu realmente estou buscando? O que é que tira o brilho de nossos olhos a ponto de não conseguirmos ter uma real comunhão com os valores eternos? O que é que tira? O que é que destrói a gente? O que é que mais o Senhor pede? Que Ele diz, olha, isso aí está te destruindo. Quem é o seu Senhor? Quem é? Existe um momento onde o Espírito Santo ele vai ficar agoniando a pessoa para tomar decisões que geram vidas. Tem gente que não tem a oportunidade de tomar essas decisões. Tem gente que não tem, porque alguns se suicidam. Tem gente que não tem a oportunidade de viver novamente, porque morreram. A gente sabe que esse ano foi um ano bem complicado para todo mundo. Isso é todo mundo. Foi complicado, o mundo parou. A quem nós vamos nos apegar? Ao Senhor dos céus, o Senhor celeste? Ou aqui na terra, com essa agonia, com esse medo de viver, com esse medo de sair por aí, com esse medo de confiar no Senhor, com medo de não vou conseguir um trabalho porque é isso e por aquilo. Quem é o seu Senhor? A quem você serve? Qual a sua dificuldade em tomar uma decisão? Qual a sua dificuldade em dar um novo passo? Qual a sua dificuldade em querer esse Deus que o que Ele tem para nós é só coisas boas? Qual a nossa dificuldade? Deus quer que busquemos. Eu entendi esse versículo porque a gente fala, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. A gente já sabe de cor. Mas o significado desse versículo tem muito a ver com tudo o que eu falei aqui. Isso é a conclusão daquilo que fala do reino celeste e o reino terreno. Jesus só conclui assim. E aqui termina a quarta sessão, onde ele vai falar desses dois reinos. O que ele diz? 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu mal, seu próprio mal. O que o Senhor fala? Não fica ansioso, não fica agoniado em querer acumular os bens materiais desse mundo, porque o que você precisa mesmo, o que nós precisamos, é acumular riquezas lá no céu. Muita gente zomba quando a gente fala, eu sou filho do rei, eu quero acumular coisas lá no céu. Muita gente zomba. Mas quem conhece
o seu Senhor confia e sabe que isso é verdade. Que um dia nós vamos nos encontrar com Ele, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Aquele que está ensinando como nós andarmos. Como andar nesse mundo. Rejeitando o mundo. Rejeitando as coisas que não é de Deus. Eu queria encorajar você a tomar posição. Porque é impossível servir a dois senhores. Porque eu não sei qual é o seu Senhor. Eu creio que todo mundo fala que é Deus. Mas muitas vezes a gente olha e só fala que Deus é o Salvador. Mas a gente não traz o Deus como Senhor. Porque o Senhor é para a gente ser servo, é para a gente baixar a cabeça e, sim, Senhor, eu aceito o que o Senhor está me dizendo. Muita gente quer o Salvador, mas quem é o seu Deus, o seu Senhor? Eu te encorajo a tomar posição e a confiar nas características de Deus. O Deus que fez todas as coisas e tudo que nele há. Eu te encorajo a conhecer as características desse Deus celeste, o nosso Deus. Eu te encorajo a conhecer mais, a buscar essa palavra como se fosse um tesouro para você, como se fosse uma prata. Eu te encorajo a tomar a decisão não pela boa reputação que todas as pessoas vão te ver, vão elogiar, mas tomar a posição por causa do caráter de Deus dentro de você. Tomar uma decisão por causa da presença de Deus dentro de você. E aí você vai entender que realmente não pode servir a dois senhores. Precisa de uma decisão e fazer a melhor decisão possível. O mundo jaz do maligno. O mundo está morto sem a presença do nosso Deus. Queria orar por cada um de nós, que essa palavra possa edificar o coração de cada um. Mas eu queria que esse seja um momento seu com Deus. Um momento onde deixe Deus falar, ou então apenas escute o que Deus tem para falar. Se pergunte qual é o seu Deus, a quem realmente você tem servido, ou a quem mais você tem servido. A você que está em casa, eu te encorajo a querer viver aquilo que o Senhor tem para você. Eu te encorajo a tomar uma decisão que seja a melhor decisão, que é estar no reino de Deus, que é acumular as coisas de Deus no seu coração. Isso vai trazer vida, vai dar vida em abundância, vai dar sabedoria, vai dar alegria. Neste momento eu quero orar com a igreja. Senhor Jesus, muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias duram para sempre. Muito obrigada porque o Senhor é nosso Deus. Senhor, que nós possamos ter prazer em querer servir o Senhor a cada dia. Que nós possamos ter prazer em tomar decisões, até aquelas decisões que mais doem em nosso coração. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor, com o Espírito de Deus, venha falar ao nosso coração, aonde estamos errando, aonde estamos acertando. Venha nos instruir a cada dia, Senhor. Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as vezes que nós pendemos, Senhor, cocheamos, Senhor. Perdoa, Jesus. Perdoa, Senhor. Ministra em nosso coração a verdade. Ministra em nosso coração as características de Deus. Ministra em nosso coração
a graça do Senhor envolvida em nosso coração por causa da tua presença. Ministra, Senhor, a fé em nosso coração. Ministra, Senhor, a verdade. Ministra a vontade de querer te adorar todos os dias. Isso no acordar, no levantar. Isso quando nós lemos a tua palavra. Isso quando nós somos bênção em nossa casa, bênção no nosso trabalho. Quando as pessoas conseguem enxergar, Senhor, que há um Deus e há o Senhor Jesus em nossas vidas. Senhor Jesus, venha se fazer presente a cada dia, Senhor, e nos instrua como o Senhor instruiu aquele povo. Nos instrua a cada dia, nos instrua para que nós possamos praticar aquilo que foi ensinado, aquilo que está sendo ensinado, Senhor. Nos instrua, Senhor. Cuida do nosso coração, que nós possamos entender que a melhor coisa é servir a Deus. Que é impossível a gente obedecer a dois senhores, porque as características são diferentes, o pensamento é diferente. Mas nos ajuda, Senhor, a servir somente a Ti, a ter equilíbrio, Senhor, na nossa fé, a ter equilíbrio, Senhor, a não ter dúvida do Deus que nós servimos, Pai. Abençoa cada pessoa, Senhor, que está nos assistindo. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui, Jesus. Cuida de cada coração. O Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor sabe até onde cada um pode aguentar. E o Senhor sabe de tudo, Senhor. O Senhor esquadrinha o nosso coração e sabe até onde a gente pode chegar. Obrigada pelo Espírito Santo, ajudador. Muito obrigada, Jesus. Que nos ajuda todos os dias, que nos mostra por onde estamos andando, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa. Amém.